Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. O pastor Ezequiel Soares está nos trazendo 13 valiosíssimas reflexões dentro do livro do profeta Ezequiel. Logo, nós estamos estudando escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. O tema do trimestre fala sobre a justiça divina. O tema geral do trimestre é a justiça divina. E o subtema do trimestre, ou o detalhe que deve ficar para nós no final desse trimestre, é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos diante da lição de número 10, lição que traz o tema da semana, a restauração nacional e espiritual de Israel. Então, nesta semana, o nosso estudo é a restauração espiritual, nacional e espiritual de Israel. E hoje nós estamos fazendo o 6º vídeo. Este é o último vídeo da semana. Começamos ali na segunda-feira, falando que Deus não deixará Israel até que se cumpra tudo que foi dito a Jacó. Na terça nós dissemos que a restauração de Israel é uma promessa de Deus, foi Deus quem prometeu. Na quarta nós dissemos que primeiro vem a restauração nacional, que já aconteceu, e depois a espiritual, explicamos os detalhes. Na quinta, esse é o dia em que Israel reconhecerá o Senhor Jesus como seu Messias. Vai ser lá na Batalha do Armagedon. Israel recebeu Jesus lá atrás, mas não o reconheceu como Messias. Eles vão reconhecer neste momento, lá na Batalha do Armagedon. Na sexta, que foi ontem, nós comentamos sobre essa promessa anunciada pelo anjo Gabriel, ainda não se cumpriu, que é a promessa da restauração, a promessa em que Jesus sentaria eternamente no trono de Davi, reinaria eternamente. E hoje, com base na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo de 8 a 11, nós trabalharemos sobre a nova aliança envolve Israel e o mundo. E aqui eu quero deixar um abraço aqui caloroso para os meus queridos alunos do CETEC, o Centro Cristão de Pesquisas Teológicas. Nós estamos na aula de teologia justamente estudando sobre as epístolas gerais que começam com a carta aos Hebreus. Então Deus abençoe os irmãos, terminamos uma aula há poucos minutos e eu já corri para cá para fazer esta reflexão porque não deu para fazê-la mais cedo. Então Deus abençoe os irmãos que acabaram de estudar ali sobre a nova aliança em Cristo, a aliança do sangue de Cristo, uma nova aliança, e não aliança baseada em sangue de animais, em sangue de cordeiros. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor Murilo, pastor Josafá, Giovanni Leite, pastor Dejarlan e os demais. Vamos então à nossa leitura em Hebreus 8, de 8 a 11. Eu farei leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, usando a Bíblia Defesa da Fé da CPAD, Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Começando no versículo 8 do capítulo 8 da Carta aos Hebreus, que diz, a epígrafe é a nova aliança envolve Israel e o mundo. A nova aliança envolve Israel e o mundo. Por que nova aliança? Porque tem uma aliança que foi feita lá com Moisés. Várias alianças foram feitas. Deus fez uma aliança adâmica com Adão. Deus fez uma aliança noética, é assim que pronuncia, com Noé. O mundo não vai ser mais destruído com água. É o arco-íris, que alguns aí querem usar o arco-íris de forma irregular, mas não é este o sentido. Inclusive, por causa de querer usar o arco-íris de forma irregular, foram lá para o Catar e quando chegaram lá, até a bandeira de Pernambuco, que tem o arco-íris, não pôde entrar, porque lá não aceita usar o arco-íris de forma irregular, não. Então, como eles não sabiam que Pernambuco, na realidade, o arco-íris não tem nada a ver com isso aí, acabou barrando a bandeira, mas a gente entende o zelo. No Catar, não aceitaram, não. E assim deveria ser. Mas vamos para frente. Nós, então, temos a aliança noética, nós temos a aliança abraâmica, que é a aliança que garante que Israel vai crescer, vai ser abençoado. É o compromisso que Deus fez com a nação de Israel. E olha que Paulo escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo 27, disse, assim como falou Isaías, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, o remanescente é que será salvo. Por quê? Porque lá atrás foi dito a Abraão, os teus descendentes vão ser como a areia da praia, como as estrelas do céu. Deus tem estado com eles, mas o remanescente é que será salvo. Então, existem alianças que foram feitas. A última foi a aliança da lei. A aliança da lei. A última, a penúltima, a aliança da lei. Onde quem transgredisse a lei morria.
tinha 613 preceitos para cumprir, é uma aliança exclusiva de Israel. Não é uma aliança do mundo inteiro, não. Se alguém quiser cumprir a aliança da lei, tem que se tornar um prosélito, tem que cumprir toda a lei. E Tiago, escrevendo, também é autor de uma das epístolas menores, irmão de Jesus Cristo, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, disse que quem transgride um mandamento, transgride todos. Negócio complicado. Aí vem a aliança da graça, a nova aliança. A aliança que não é mais pautada em sangue de animal, mas no sangue de Jesus Cristo. E esta nova aliança dá-se a ideia que substituiu Israel da aliança anterior, que Israel estava na aliança anterior, mas não substituiu. A nova aliança, ela abre um leque. Enquanto a aliança da lei estava fechada para Israel, a nova aliança recebe todas as nações, judias ou gentias, judeu, melhor dizendo, ou gentias. Quer dizer, qualquer pessoa do mundo inteiro pode fazer parte dessa aliança, é o que nós vamos ler agora na carta aos Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo número 8, que diz: porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Está escrito: virão dias em que eu estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, aquele concerto lá do Sinai, aquele concerto que foi publicado no Diário Oficial do Céu, trovão, aquela coisa toda, que teve testemunhas, anciãos subiram e testemunharam o concerto. Não aquele concerto, que foi marcado com sangue de animal, não aquele concerto. No dia em que os tomei, não aquele concerto que eu fiz com os pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está deixando muito bem claro, é o concerto da lei. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Eles não cumpriram o meu concerto, não guardaram os meus anos sabáticos, eu acabei mandando eles para o cativeiro babilônico, porque em 490 anos eles estavam devendo 70 anos, e eu disse, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Somente a Deus prestarás culto, e vocês foram adorar imagens de escultura. Então, como eles não guardaram o meu concerto, eu também não considerei eles mais. Versículo 10. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Qual é o concerto? Aí diz: porei a minha lei no seu entendimento. Até aquele momento eles não estavam entendendo para que servia a lei. Mas porei a minha lei no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aí sim, aí eles vão entender e vão me ser um povo diferenciado. É uma nova aliança que eu vou firmar. Versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Nós estamos aqui justamente nos referindo ao milênio. A nova aliança, quando ela surgiu, João disse o seguinte, o evangelista João, no seu evangelho, escrito por volta do ano 90 da era cristã, quando sua vida já estava perto do fim. João viveu até o ano 100, morreu de morte natural, e lá os irmãos disseram: escreve para nós alguma coisa, escreve o evangelho. E João escreveu, assim diz a tradução, assim diz Eusébio e vários outros escritores da época, pais da igreja. E quando João escreveu no capítulo 1, já deixou claro: veio para os seus. O destinatário deles era Israel, mas os seus não o receberam. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o remanescente de Israel, conforme já citamos Romanos 9:27, no final da grande tribulação, haverá de se converter, haverá de reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como Messias, e por causa disso serão salvos e entrarão no milênio, e no milênio terão proeminência. Como acabamos de ler o versículo, o Senhor fará uma nova aliança, o Senhor fez uma nova aliança já, onde os israelitas que quiserem poderão fazer parte desta aliança, e aqueles que estiverem na grande tribulação, na batalha do Armagedon, farão, porque se arrependerão. A nação como um todo inteira se arrependerá e entrará no milênio, sendo a principal nação da terra.
Nossa reflexão hoje vem até aqui e eu te convido para amanhã você estar conosco na Escola Bíblica Dominical, quando estudaremos este assunto em detalhes e os nossos professores nos passarão o assunto com toda a alegria que geralmente têm a nos passar. Na próxima semana, querendo Deus, nós estaremos na temática da lição de número 11. E a temática da lição 11, já partindo para o final do trimestre, falará sobre a visão do templo e o milênio, o templo milenal. Então nós vamos falar especificamente do milênio e o templo milenial que vai ser reconstruído. Aliás, eu deixo uma deixa aqui para os irmãos que os judeus já estão em plena condição de realizar o sacerdócio levítico. Dizem alguns até que se fosse autorizado hoje, que isso aí é questão da grande tribulação, da falsa paz, eles conseguiriam construir o templo, reedificar o templo em poucos dias, porque ele já tem toda a dinâmica pronta, a logística, todo o material, só aguardando um momento propício. E esse momento vai chegar depois do arrebatamento da igreja. Então fique alerta que a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada e nós vamos falar deste templo e do templo do milênio. Então fique conosco, que na próxima semana Deus tem mais bênçãos para nós. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comenta. Esse é o nosso 6º vídeo. Então assista os 5 vídeos anteriores e seja abençoado. Fiquem todos com a paz do Senhor.